Nosso Dólar, Seu Problema é o livro mais novo de Kenneth Rogoff, mesmo autor do livro Dessa Vez é Diferente, 8 séculos de loucura financeira. O ponto principal do livro é mostrar o porquê o dólar é a principal moeda utilizada, se isso vai continuar e quais os riscos que isso traz para a gente. O dólar é a principal moeda do mundo por 4 motivos. O primeiro é que os mercados financeiros dos Estados Unidos são muito integrados, também são abertos, é fácil investidores participarem desse mercado. Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou o país mais forte economicamente. Ele produzia mais de 50% de todas as mercadorias do mundo, então isso difundiu o dólar também. O comércio internacional dos Estados Unidos é muito engajado com os demais países. Você pode transacionar mercadorias dos Estados Unidos em praticamente quaisquer partes do mundo. Então, e juntamente com essas mercadorias, vem o valor do dólar acoplado a elas. E o Estado de Direito dos Estados Unidos, ele dá confiança aos investidores porque o dólar não vai sumir repentinamente. Também a gente pode considerar o componente da inflação. O dólar não deprecia muito ao longo do tempo em comparação com outras moedas, como, por exemplo, o nosso real. Então o dólar dá uma segurança no poder de compra, a segurança de que os Estados Unidos não vai sumir, a segurança também da ausência de calote da dívida. E quais os benefícios que os Estados Unidos têm com essa hegemonia do dólar? Pelo menos 3 benefícios o livro discute. O primeiro é que os Estados Unidos enfrentam a taxa de juros muito baixa para financiar a sua dívida. Daí o argumento, principalmente feito pelos democratas, que a alta dívida pública do governo dos Estados Unidos não é um grande problema, porque a taxa de juros que financia ela é baixa. Mas isso advém, em parte, por conta do benefício do dólar ser a moeda universal. O segundo efeito é que os Estados Unidos podem implementar sanções financeiras em vários países. Ele utiliza o dólar como uma arma nesse sentido. E o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, pode imprimir uma quantidade quase ilimitada de moeda. Se todos os demais países aceitam o dólar, então o Banco Central pode sair imprimindo, que não vai ter grandes problemas, como os Estados Unidos fez no passado. Mas há riscos. Os principais riscos é da instabilidade geopolítica, que pode afetar o dólar, e a própria forma como a dívida dos Estados Unidos está sendo discutida atualmente. A falta de acordo dos democratas com os liberais, com os republicanos, pode gerar problemas nessa dívida que vai impactar o dólar, principalmente pelo aumento da taxa de juros. Como a dívida dos Estados Unidos já é muito alta, a subida da taxa de juros vai aumentar o encargo dessa dívida, pode desencadear uma crise financeira nos Estados Unidos. E por que o nosso dólar ser o problema? Que é uma frase que o secretário dos Estados Unidos disse na década de 80. Ok, o dólar é dos Estados Unidos, mas se der problema lá, vai impactar todo o resto do mundo. Então, se o resto do mundo, repentinamente, deixar de aceitar o dólar como a principal moeda, talvez o efeito imediato vai ser o aumento da taxa de juros que financia essa dívida dos Estados Unidos. Daí, os Estados Unidos pode ter um problema fiscal que pode impactar todo o resto do mundo. Um ponto interessante do livro é que ele discute por que a zona do euro, o Japão e a China não conseguiram bater o dólar com suas moedas. O Japão vai mostrar a crise imobiliária do Japão na década de 90, a crise do mercado de ações também. A China atualmente enfrenta uma queda do seu crescimento econômico e a zona do euro tem os seus problemas de união entre os países. Na década de 2010, ela quase se desfez com a crise da dívida da Grécia. Então, todos os países têm o potencial de superar o dólar, mas tem esses problemas que ajuda a explicar por que o dólar ainda continua sendo a moeda hegemônica. Outro ponto importante é que o dólar ser hegemônico é uma decisão descentralizada. Os milhões de indivíduos preferem usar o dólar ao invés de outras moedas. Por exemplo, Nicolás Maduro não gosta dos Estados Unidos, não gosta do dólar. Atualmente o Trump parece que vai tirar o Maduro do poder. A riqueza do Maduro está em dólar. Osama Bin Laden, outra pessoa que odiava os Estados Unidos, riqueza em dólares. Então, esses homens tendem a ser práticos, né, quando o assunto é dinheiro. E essa praticidade, imagina o mundo todo tomando essa praticidade, então o dólar vai continuar sendo a moeda hegemônica. Então o livro nos ensina isso. Mas também a outra mensagem do livro é que ele traz riscos para todo mundo. Atualmente o dólar pode perder essa proeminência que ele tem. Gostou do canal? Nos siga para mais conteúdos desse tipo.